São Paulo bate o martelo e negocia jogador. Tricolor no mercado em busca de reforços. Vamos falar muito aí sobre mercado, pedida alta por jogador e várias e outras notícias do Tricolor. O São Paulo estreou na Copinha, né? O Tricolor venceu aí 2-0 a equipe do Marinense, né? 2-0. Mas antes de eu falar sobre alguns pontos aqui sobre o jogo que eu acho interessante, cara, vou falar um negócio pra vocês. É uma vergonha, né, cara, jogar num gramado, no estado que tava o gramado que o São Paulo jogou hoje. Não é só o do São Paulo, pô, tem uma porrada aí de gramado que é um pior que o outro. Uma vergonha, né, cara? Botar os jogadores pra jogar os da menos num calor bizarro já é um ponto também que tem que ser criticado. Assim, rapaziada, não sei se é má vontade, se os caras só quer saber de dinheiro, só quer saber de patrocinador, mas cara, não é possível. Tipo assim, como é que pode... os caras, né, que faz a tabela lá da competição, é tipo assim, é tudo ruim. O horário do jogo, né, horrível. Os da menos, no calor do cacete, né, um calor do cacete, num gramado horroroso. Cara, tipo assim, é tudo que prejudica o jogo, o espetáculo, que é o principal, né, que é a qualidade do gramado, né, e o horário, entendeu? Então, tipo assim, um calor bizarro, um gramado horrível, e foi nessas condições que o São Paulo estreou hoje. Repetindo, não é só o São Paulo, né, cara? Tem um monte de time que joga também, 10 da manhã, 11 da manhã, num calor bizarro, com gramados patéticos. Isso é uma vergonha, viu, Federação Paulista de Futebol? Vocês que organizam a competição. Isso é uma vergonha, entendeu? Esses horários é uma vergonha, esses gramados é uma piada de mau gosto, entendeu? E aquele negócio, né, rapaz? Vou de novo, tá? Eu vou falar aqui uma coisa que eu quero falar sobre a questão do São Paulo especificamente. Mas repetindo, não é só o São Paulo que joga em gramado ruim. Pô, tem uma porrada de jogo, de jogo em gramado ruim, né? A grande maioria dos gramados são ruins. Agora, tem outros gramados ainda que eu tava olhando aqui, né? Melhores momentos aqui, né, cara? Alguns jogos que estavam acontecendo tinham uns gramados também que estavam melhor do que tava o do São Paulo. Aí aquela questão que a gente fala, né, rapaziada? Como o São Paulo é um clube, inexistente e pequeno nos bastidores. A gente comentou com vocês que o São Paulo foi, garfado no Paulistão do ano passado, né, cara? E eliminaram a gente com aquele pênalti ridículo do Vitor Roque na semifinal contra o Palmeiras. Aí no ano seguinte, a Federação Paulista, como prêmio pro São Paulo, vai lá e dá a pior tabela entre os grandes pro São Paulo, né, desse jeito. Aí o São Paulo vai jogar a Copinha, né, atual campeão, foi campeão em 2025, aí 2026. O atual campeão tem que ter esse gramado horroroso pra poder jogar, né? O campeão tinha que ter pelo menos uma condição, né, cara, de um gramado melhor do que é esse que o São Paulo tá jogando, né? E todos os jogos do São Paulo vai ser nesse estádio aí. Vai ser nesse estádio aí, né? E tem o que repetindo, tem outros estádios e outros gramados, cara, que estão melhor do que o São Paulo tá jogando, entendeu? Pelo menos em qualquer situação, tinha que cobrar uma condição, né, do gramado melhor para os jogadores, em qualquer situação, né? Ainda mais o São Paulo sendo o atual campeão, eles deviam ter dado uma condição um pouquinho melhor, né, ou Federação Paulista, um pouquinho melhor, né? Mas é aquele negócio, um clube que não tem bastidor, né, que também nem liga pra isso, né? Mas enfim, cara, é um negócio vergonhoso, cara. Tipo assim, botar os moleque pra jogar num horário desse. Tipo assim, o gramado, cara, assim, é bizarro, mano. Os caras estragam o produto, que é o principal, né, o espetáculo que é o jogo, os caras estragam, né? Os caras literalmente estragam aí, né? Uma vergonha a Federação Paulista de Futebol. Uma vergonha, né? Mas enfim, 2-0 São Paulo, aí, né, rapaziada, com gol olímpico, meu irmão, gol aí do TT, o gol olímpico, né? E depois, no finalzinho ali, o Paulinho, que é o artilheiro aí, né, foi o artilheiro do São Paulo na temporada passada, e já começou o ano também metendo gol aí na estreia da Copinha, TT e Paulinho. Gostei muito do Igor Felisberto, lateral direito, joga muito bem. Já é um jogador que já foi para a seleção de base, já comentamos muito sobre ele, né, que o cara é muito promissor, jogador muito talentoso, né, lateral aí, é ofensivo, que tem qualidade técnica, participa, né, cara, das criações ofensivas do time, muito, muito bom, inclusive ele quase meteu um gol de falta, né,
um golaço, quase meteu um golaço de falta que foi, acho que foi no travessão, né? Não sei se chegou, não sei se foi na trave dada ou foi no, acho que foi no travessão mesmo, quase que ele mete um golaço, tipo assim, uma pintura o gol dele. E além, né, desse quase golaço de falta, ele jogou muito bem, teve uma atuação e teve o primeiro tempo dele, irmão, ó, foi excelente, impecável, muito bom mesmo, tá? Um jogador aí que tem tudo para crescer ainda mais na base do São Paulo e, consequentemente, também entregar no time principal do São Paulo. Vamos ver se vão dessa oportunidade, se não vão vender ele antes de jogar no time de cima, vamos aguardar, né? Tem que ver isso aí. Também. O Pedro Ferreira, que é o camisa 10, aquele camisa 10 clássico, aí que a gente tem na base também, muito bom, sabe? Gostei bastante do que eu vi, aí dele, né? O próprio Tete que fez gol, ele é bom jogador, só que ele participou pouco no jogo, né? Esperava um pouquinho mais dele aí, do Gustavo Santana, né? Mas é só o primeiro jogo, né, cara? O Alan Bastos até falou na entrevista depois que é normal ter esse nervosismo por ser o primeiro jogo, né? Estreia, todo mundo ali, os garotos ansioso porque é estreia, é o primeiro jogo, então é natural, né? Então, vamos ver como é que vai ser o desempenho do time do São Paulo nos próximos jogos aí. Mas o São Paulo fez um bom jogo no todo, tá? O São Paulo fez o segundo gol com o Paulinho bem no finalzinho já. E tipo assim, era um jogo que o São Paulo tava ganhando com tranquilidade, porque teve oportunidades, né, para poder fazer mais gols. E aí uma boa atuação do São Paulo, né? Tem um time competitivo, time forte, com boas peças, né? Igor Felisberto, o Pedro Ferreira, né? O Matheus Ferreira, que é o volante também que jogou bem. O São Paulo contratou ele tem pouco tempo, né? Contratou de forma definitiva, porque ele estava de empréstimo. Aqui tinha vindo do Vasco, entendeu? Então, o São Paulo tem boas peças, tem uns bons talentos aí na base, e é sempre bom acompanhar, comentar, né, cara? Porque é o futuro do São Paulo. Seja, né, na questão esportiva que vão jogar, ou em relação à venda, né? Eles são o futuro do São Paulo, seja jogando ou seja vendendo. É o futuro aí do São Paulo, né? E rapaz, já tivemos aí muitos protestos, tá? Nas arquibancadas, tá? No jogo de hoje, tá? Tivemos várias faixas lá, xingando o Casales, xingando também o Outenhais, né? Falando pra ele não ser covarde aí, a torcida protestando bastante contra o Casales. Então, parabéns, né, pros torcedores que protestaram, que falaram que é isso, mano, tem que protestar. Jogo feminino, tem que protestar. Jogo da base, tem que protestar. Time principal, tem que protestar, entendeu? Então, parabéns aí pros torcedores que protestaram, né, que fizeram faixa, foram lá, cobraram. Parabéns pra todos vocês aí. É esse tipo de coisa que a gente quer ver e que a gente faz, né? A gente cobra aqui da maneira que a gente pode, né? Da maneira que a gente pode. A gente sempre cobra aqui. Então é isso, cara. Tem que cobrar, tem que reclamar, tem que protestar porque, a situação que o São Paulo tá, não dá pra continuar assim. Não dá, né? Não dá. Aí. Bom, rapaziada, comentamos com vocês aqui na semana passada que o Juventude estava interessado aí em contratar o Ibali, que é volante do São Paulo, né? O Ibali que foi emprestado pro Inter de Limeira, pro Retrô, né? Não sei se ele estava no Retrô por último ou se ele estava em outro time, não vou lembrar agora qual foi o último time que ele estava por empréstimo. Mas o Juventude estava interessado e o São Paulo acertou aí, a ida dele para o Juventude, tá? O São Paulo negociou o jogador com o Juventude. O São Paulo acertou o empréstimo do volante Ibali ao Juventude. O senegalês de 22 anos se apresentou na sexta-feira em Caxias do Sul e já iniciou os trabalhos com a nova equipe. O Iba tem contrato com o São Paulo até dezembro de 2027 e o empréstimo com o Juventude é válido até o final de 2026. Então, ele vai jogar por uma temporada no Juventude, né, até o fim do ano, depois volta para o São Paulo e vai ter mais um ano de contrato com o São Paulo, né? Enfim, eu lembro de um jogo que teve, acho que foi ano passado, acho que foi aquele 4-1 pro Vasco. Não foi ano passado, acho que foi 2024, acho que foi 24. Foi 24 porque ano passado o São Paulo ganhou do Vasco lá, daí foi em 24, o São Paulo perdeu de 4-1, foi 4-0 pro Vasco em São Januário.
São Paulo tava jogando, irmão, sem volante, né? Se eu não me engano, só tinha um volante jogando, titular, e não tinha mais nenhuma opção no banco. Tinha volante machucado, suspenso, e o Ibali não tinha sido relacionado por opção técnica, né? O Zubeldia, até falei isso na coletiva, que não relacionou por opção técnica, né? Então, tipo assim, teve um momento ali que o Iba tava disponível, São Paulo com um monte aí de desfalque na posição, e ele não foi nem pro banco quando tinha um monte de desfalque na posição dele. Então, isso me faz pensar que ele não vai ser aproveitado no São Paulo. Apesar que isso foi quando o Zubeldia era técnico, agora o Crespo é o técnico, né? Mas imagino que se o Crespo fosse utilizar, ele tinha pedido ele de volta. Então, acho que a tendência é a gente não ver, né? O Ibali jogar no time principal do São Paulo. Vai ficar no Juventude até o fim da temporada de 2026. E quando voltar, ainda vai ter mais um ano de contrato com o São Paulo, que é até o fim de 27, né? Então vamos ver aí, tá bom? Não é nenhum jogador de outro mundo, pô, espetacular, mas muito longe de ser ruim. Nossa, eu acho que é um jogador que daria sim para dar oportunidades para ele pentever, observar, dar chance pro garoto, mas a princípio, no São Paulo, ele não vai ter essa chance. A princípio, né? A princípio. Aí, Alexandre Vieira. Devido a dores e lesões, Lucas Moura sentiu psicologicamente o ano de 2025. O jogador, que recebeu apoio do clube, familiares e atletas, tem se cobrado bastante, entende que ainda pode ajudar o São Paulo sabendo da sua responsabilidade de liderança técnica e mental para o clube. Cara, eu juro que eu não entendo algumas críticas, né, de uma parte da torcida com o Lucas, porque, cara, o Lucas é um jogador, né, que tem um perfil exemplar. Não um cara que a gente vê de sacanagem, um cara que vai pra balada, um cara que se apresenta bêbado no treino, um cara que é indisciplinado. Tipo assim, não tem nada disso, o Lucas. Ele é um jogador exemplar, né? Pra quem sabe, ele é um cara que é um profissional exemplar. Ele não tem nenhum tipo de histórico de indisciplina, né? Aí, então, tipo assim, acho que muito dedication lá, pô, o Lucas tá de sacanagem. Ah, que só tá ganhando dinheiro do clube. Cara, rapaziada, com todo respeito, falar isso do Lucas eu acho muito injusto, né? Ainda mais num clube que todo mundo se machuca, que tem 70 lesões no ano, né? Um clube que dá caneta emagrecedora para os seus jogadores. É muito mais culpa do clube, dos profissionais, da estrutura, da gestão, do que do jogador, não é? Ou a culpa é do Oscar ter se machucado várias vezes antes do problema de saúde era do Oscar. O Moreira, quando estava no São Paulo, irmão, não conseguia jogar 3 jogos seguidos. Era culpa dele? Será se a culpa é só do jogador? Porque então é culpa de todo mundo, né? Menos do São Paulo. Todo mundo se machuca, né? Não é, né? A gente sabe muito bem que não é. A partir do momento que todo mundo se machuca, né, cara, não é culpa do jogador, né? Tem alguma coisa errada no clube, entendeu? E tipo assim, é claro que o Lucas ficou mal, né? Sabe que ficou devendo no ano, né? Ele precisou de apoio psicológico aí, que faz parte também, é natural. Mas então, tipo assim, acho que cobrar o Lucas quando ele tá em campo, aí tem que cobrar meu irmão. Tem que cobrar porque ele tem que jogar muito. Ele vai ter aí, né, com a saída do Oscar, ele vai ter o maior salário do elenco do São Paulo. Tem que cobrar pra ele dar este jogo, entendeu? Pra ele meter gol, meter assistência, ter bons números, decidir partidas pro São Paulo, porque é isso que a gente espera dele. Mas isso quando ele estiver em campo, né? Aí quando o cara tá machucado, fala que o cara tá de sacanagem, tá sugando o clube, sabe? Essas coisas eu não acho legal, tá? Porque eu acho que é injusto com o jogador, né? Então, né, acredito ainda que ele sabe da responsabilidade que ele tem. E o Bastos aí com o Alex Neves lá atrás, que ele entende que ainda pode ajudar muito o São Paulo, eu também acho que pode, tá? A questão é, ele vai conseguir se livrar das dores no joelho? Essa é a grande questão. O X da questão é essa, né? Se ele se livrar dessas dores, conseguir se livrar, aí imagino que ele vai conseguir se recuperar. Pode até não ser aquele Lucas que chegou em 2023, mas acho que pode ajudar, né? Sem dúvida nenhuma. Aí, né? Enfim, rapaziada, o negócio é o seguinte, meu parceiro. Bora falar aí sobre o Brenner, né, cara? O Brenner que tá sendo especulado em alguns times do Brasil, foi especulado no São Paulo. O Alexandre Pretzel, né, disse que o São Paulo aí tinha interesse aí no jogador. Nos últimos dias saiu que o Vasco estava interessado, estava conversando já aí com a Udinese para tentar trazer
o Brenner, né, lá pro Rio de Janeiro, tá? Aí, rapaziada, o que acontece? O André Hernandes traz aqui que o André Hernandes diz que a Udinese quer aí 6 milhões de euros pelo jogador, tá? 6 milhões aí, né, pelo jogador, né? O André traz aqui que o Santos também foi um time que fez uma sondagem, né? O Santos aí. E o Pretzel tinha noticiado, né, o Alexandre Pretzel, que é da Bandeirantes, da Rádio Bandeirantes, trouxe que o São Paulo estava interessado também no jogador, né? E agora o André Hernandes traz que a Udinese quer 6 de euros pelo jogador, que daí 40 milhões de reais mais ou menos. É 39 milhões, 40 milhões de reais aí. É óbvio que o São Paulo não vai pagar isso pelo jogador. O São Paulo só tá trazendo o jogador aí por empréstimo, ou uma troca, ou jogador livre no mercado, né? Fora que também já saiu informação de que a Udinese quer uma compensação financeira para emprestar o jogador, né? Que não vai emprestar aí, de graça, mas a princípio eles preferem vender o jogador em relação ao empréstimo, né? Então, enfim, cara, é complicado, né, cara? Complicado. Grana alta, aí eles preferem vender e o valor estipulado é de 6 euros. Pode ser vendido por um valor ali menor? Pode, negociando, né? Mas que qualquer valor aí o São Paulo não vai topar? Pagar, né? Então a informação que trouxe aí o André Hernandes. Não sei se o São Paulo tá muito interessado no Brenner porque tinha saído só essa informação, né, que o Pretzel tinha trago e depois não saiu mais nada em relação a São Paulo. Então não sei se até que ponto o São Paulo estava muito interessado no jogador, em repatriar o jogador, né? Mas tá aí, né, a pedido da Udinese pela venda aí do Brenner, né, que é cria de Cotia, eu acho que seria uma boa contratação, acho que ajudaria, né? O Brenner teve um momento curto ali no São Paulo que ele foi muito bem em 2020 e só. Vale ressaltar isso, mas acho que seria uma aposta interessante aí pelo contexto atual que vive o São Paulo, né? Mas enfim, meu parceiro, se inscreve no canal, deixa o like. Valeu, tamo junto e saudações tricolores.